Cara, eu tô assim muito, mas muito feliz de ter jogado esse remake do Pokémon Emerald, porque eu joguei na minha adolescência e foi um dos jogos mais marcantes assim que eu podia jogar quando, por exemplo, minha mãe tava vendo TV e eu não podia ligar nenhum console de mesa. E aí eu ia pro portátil, que era o Game Boy. Então assim, o Pokémon Emerald fez uma parte significativa da minha adolescência e eu joguei esse Pokémon de um jeito bem brasileiro, né? Era um cartucho pirata, e eu não podia desligar o Game Boy porque senão ele não salvava. Então eu tinha que manter o Game Boy ligado. Bons tempos. Esse remake está sendo chamado de Gamma Emerald e ele não é uma recompilação, tá? Ele é um remake mesmo, refeito do zero por fãs, usando a Unreal Engine. Então, diferente dos projetos de recompilação que estão surgindo por aí, esse aqui foi feito do zero. E dá pra você ver um carinho, cara, expresso na construção do jogo, na construção dos cenários, na construção dos pontos de vista. Inclusive a câmera, embora ela seja fixa ali em uma perspectiva apenas, em alguns momentos ela muda de ângulo. E isso gera uma dinâmica exclusiva para esse remake, né? Se diferenciando aí entre várias coisas do original. A iluminação do cenário está muito boa. Tem também alguns desfoques nas extremidades que dá destaque mais ou menos ali no raio onde o personagem tá. Isso também cria um efeito bem legal para esse tipo de jogo. E já que a gente está falando aqui do cenário, eu quero pontuar aqui também a mudança de turnos do dia e também a mudança climática. Isso é bem nítido aqui e é bem legal, inclusive nas batalhas. O tempo não para de passar durante a batalha. Então você vai ver o clima mudando, o dia virando noite, ou a noite virando dia, né? E isso tudo enquanto a batalha está acontecendo em vários cenários diferentes. E é muito legal ver como isso torna o jogo mais vivo. E na medida que o tempo vai passando ali no mapa, você consegue também ver, você consegue perceber o movimento do sol ali através das sombras, das árvores, dos prédios, das instalações. É muito legal ver como a iluminação do cenário interage com os elementos que estão ali presentes no mapa. Novamente digo, tem muito carinho impresso aqui nesse remake. E já que a gente falou de batalhas, vale mencionar aqui o layout que está totalmente modernizado, mas ao mesmo tempo você consegue perceber ali aspectos do original. Mas logo de cara você já percebe que é um layout novo. As animações de ataques e magias foram todos refeitos. A HUD que mostra as barras de sangue, barra de experiência, nomes dos pokémons estão muito bem dispostos quando a gente fala de perspectiva. É legal também ver o display trincando na medida que o inimigo vai perdendo saúde, e dependendo da magia que você inflige ou é infligido, seja para diminuir defesa, diminuir ataque, aumentar ataque e defesa, você consegue ver essas modificações ali presas no layout, no display do Pokémon, e isso ajuda a gente a saber como é que tá o status aí do nosso Pokémon, pra gente poder fazer uma cura, fazer uma melhoria ali em tempo real. E tem também uma parada bem interessante que eu não me lembro exatamente se tinha no Emerald original, eu acho que não tinha, que é um aviso de descobrimento de novos Pokémons. Então toda vez que você vê um Pokémon novo numa batalha, você vai receber vai pipocar um aviso ali de que um novo Pokémon foi visto. Então ele já é registrado aí para você estar podendo capturar no futuro, e isso é bem legal. Outra coisa que eu achei bem interessante são as animações de entrada numa batalha com outros treinadores. É bem legal o destaque que é dado ali ao boneco, ao personagem, principalmente se for batalhas especiais, como por exemplo com o rival, com a equipe Aqua, com o chefe de ginásio. Inclusive com o chefe de ginásio tem até uma interaçãozinha ali no meio da batalha, porque os chefes sempre reagem diferente quando o último Pokémon deles está quase morrendo, ou ele vai tentar fazer uma investida maior ali para te matar perto do fim da batalha. Então aqui no remake eles dão também uma animaçãozinha ali mais detalhada. Achei legal também algumas animações mais específicas, como por exemplo quando você vai capturar um Pokémon, a câmera dá um zoom ali na Pokébola, e isso é bem legal porque acho que gera um pouco até mais de aflição, porque a gente sempre fica na torcida da Pokébola não romper e a gente conseguir capturar o Pokémon. Então agora com esse foco na Pokébola, acho que a gente consegue investir toda a nossa atenção para aquele momento, e é bem legal isso também. A animação da insígnia também que a gente recebe quando a gente derrota o chefe da
do ginásio, é bem interessante também. E alguns detalhes também na interface de usuário, como por exemplo os menus todos reformulados, seja do menu de pausa, de inventário, seja no menu do mercado, seja no Pokédex. A gente consegue perceber ali uma pegada do original, mas também uma pegada mais moderna, porque é um remake. E por ser um remake um por um, né, os desenvolvedores respeitam o original, mas também colocam aí a própria pegada artística. E eu achei também legal que as caixas de diálogo se adaptam ali a necessidade da mensagem, né? Quando é uma mensagem mais normal, mais tranquilinha, mantém aquele balãozinho quadrado mesmo, e quando é alguma mensagem de maior urgência ou que requer um pouco mais de atenção, o layout do balão sai um pouco ali do padrão. Acho bem interessante isso. E a música? A música também foi toda refeita, cara. Tá muito massa, porque música no Pokémon, cara, tu vai ouvir músicas repetidas e repetidas vezes, e aqui a gente consegue ver, ouvir, né, no caso, as mesmas músicas com novas roupagens, com novos aspectos ali a depender de quem você está batalhando. Então as músicas são totalmente fiéis ao jogo original, mas foram totalmente refeitas e você percebe isso enquanto está ouvindo, e eu gostei muito do resultado aqui desse trabalho. Agora, eu percebi alguns bugs também, como por exemplo na interface, né? Na interação com a interface, eu fiquei preso em alguns menus algumas vezes, talvez seja por eu estar jogando pelo teclado, e por várias vezes meu Pokémon levava alguns golpes assim que a batalha acabava. Tipo, eu já tinha derrotado todos os Pokémons adversários e eu levava um ou outro golpe, ou então eu fazia algum ataque, né? O meu ataque continuava acontecendo ali, mesmo depois que a batalha acabou. Logo no finalzinho, quando tá fazendo fade out para voltar pro mapa. Não é nenhum golpe de envenenamento que eu levei, nada desse tipo não. Foi um bug mesmo, em que eu levei, por exemplo, um Tackle, que é um dos ataques mais básicos aí dos Pokémons, só que eu já tinha matado o Pokémon adversário. Então foram alguns bugs que eu percebi, mas nada que atrapalhe a experiência, que, porra, tá incrível aqui, velho. Tá incrível jogar esse remake. E cara, se você quer jogar, eu vou estar deixando aí o link na descrição deste vídeo. Você vai ser levado para esse site aqui. Aqui explica que o Gamma Emerald está em Early Access, ou seja, acesso antecipado. O jogo ainda está em desenvolvimento, então ainda não dá para você finalizar o jogo, tá? Mas eles dizem aqui que o que eles já construíram dão aí entre 3 e 6 horas de gameplay, e você pode passar por 3 ginásios, tá? E eles dizem aqui também que vocês podem fazer rematches, ou seja, vocês podem batalhar novamente com aqueles treinadores que vocês já batalharam, mas para isso acontecer vocês precisam ter as 3 insígnias dos ginásios presentes aqui nesse Early Access, tá bom? E vocês podem também fazer trades de Pokémons aí com seus amigos para tentar completar a Pokédex dentro dos limites aqui do acesso antecipado, tá? Então você desce esse site, você pode dar uma olhada aqui nos requisitos mínimos, tá? Esse remake está sendo feito primeiramente só para PC, e eles dizem aqui que os requisitos mínimos desse remake já excede aquilo que os Androids e os iOS conseguem suportar. Eu acho que se otimizar legal, juntar uma equipe maior, tentar otimizar o jogo inteiro, eu acho que consegue se encaixar nos mobiles, mas vamos esperar os próximos capítulos. Por hora, só PC. Aí tu vai clicar nesse botão amarelo de download, você vai salvar aí o arquivo .zip, você extrai aí em algum lugar no seu PC, eu extraí aqui na área de trabalho mesmo. Depois você abre o executável que vai estar nessa pasta. Se pedir permissão de firewall, você permite. E quando o jogo iniciar, você pode fazer algumas configurações, como por exemplo a velocidade do texto, qual o design dos balões de diálogo você quer. Esse XP Share vai da sua vontade, e se você deixar ligado, toda a experiência que você ganhar nas batalhas, ela será compartilhada aí com todos os outros Pokémons. Eu nem lembrava disso aqui quando eu configurei, então deixei ligado, mas depois eu desliguei. Janela eu deixei full screen, resolução eu coloquei em 4K, dificuldade deixei em normal, FPS em 60 e o resto não mexi em nada. Se tu gostou dessa análise, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber próximas novidades aqui sobre o universo dos jogos Pokémon. Assiste também esse vídeo que está aparecendo na tela, pois com certeza ele será um conteúdo tão interessante quanto esse daqui. Eu sou o Alves e espero te ver numa próxima. Valeu, falou e até breve.